Bem, eu convidei-te para prestares aqui umas declarações, mas o que tu não sabes é que eu estou a iniciar um novo programa na Lebre e decidi, porque és o meu ídolo cá no atletismo português, decidi escolher-te a ti e isto é basicamente a história da tua vida. Pelos olhos dos outros. É engraçado. E então, isto é baseado numa coisa que havia na Inglaterra, que era This is Your Life. No Brasil é arquivo confidencial e eu achei por bem chamar ficheiros ocultos. Vamos começar aqui pelo teu amigo Ari. Tá bom. E quero que vejas e depois comentes. Claro, sem dúvida. Olá, Rafael. Opa, tenho 1000 histórias com o Nelson. Muitas vivências, nós éramos praticamente irmãos. É difícil enumerar qual é a melhor situação. Epá, desde quando ele era tão pequenino que nós tínhamos que pôr um alfinete na t-shirt para que aquilo não caísse, até muitas outras situações. Nós a competirmos numa piscina de 16 metros, para aquilo parecer uma final olímpica de natação. Ou no bowling que tínhamos de fazer não sei quantos 1000 pontos. Epá, aprendi a fazer strikes com eles porque eu não fazia com efeito, mas eles ensinaram: olha, tens aqui estas setas no chão, estás a ver a do meio, é aqui que tens que atirar, mas olha, um bocadinho mais à direita e atiras e como tens força, fazes com força e fazes strikes. Epá, muitas situações. Mas olha, eu gostaria que o Nelson falasse uma em concreto, que eu não estive com ele, infelizmente, não pudemos, mas os campeonatos do mundo de júniores, não, campeonatos da Europa de júniores, quando ele foi medalhado no salto e comprimento, o que é que aconteceu nessa competição e o que é que está, se ele tiver a oportunidade de mostrar a medalha, que mostrem, porque acho que é a demonstração do atleta que ele é, que supera todas as expectativas. Ou seja, ele vai para lá com uma marca e sai de lá com uma marca estratosférica. Ou seja, é a realidade deste rapaz. É extremamente competitivo. Para mim, um dos melhores atletas, ou o melhor atleta do mundo, né? Mas pronto, eu sou suspeito. Bom, é verdade, foi o campeonato da Europa de Júniores e esse campeonato é engraçado porque, epá, eu não queria falar isso, mas vai ter que ser. E então eu fui para esses campeonatos e a minha namorada na altura acabou comigo. E era do atletismo essa Era. Então já devo imaginar que Tânia Vieira. E terminámos. Ela terminou comigo, o treinador ficou todo lixado porque isso ia influenciar negativamente a minha prova. Não era um bom timing, que isso não se fazia e pá, ficou logo a partir daí, ficou lixado com tudo aquilo. E eu lembro-me de chegar lá em Tampere e estava lá uma rapariga que era uma croata que fazia barreiras, que tinha conhecido no Foz 2 anos antes. Não falava nada de inglês. O Luís Almeida, que se meteu com ela e com a amiga, que só mandava berlitadas e eu com vergonha baixava a cabeça. E depois no ano seguinte voltámos a cruzar no Campeonato do Mundo de Júniores em Kingston e nesses campeonatos da Europa já falava alguma coisa de inglês, voltámos a encontrar. Mas nunca era coisa de miúdos, não era nada de... Sim. Mas era aquele mini romance de... Sabes, aquele... platónico. Paixão platónica. Paixão platónica. Um sorriso e tal, uma coisa. Eu não sabia, era um pouco introvertido, não tinha coragem de ir lá e meter-me com ela. E eu lembro-me de vê-la antes do campeonato, de competir.
havia prova final direta no salto e comprimento e eu fui competir. Disse, olha, se há final direta eu compito no comprimento, depois lá vou à minha vida que era o triplo salto. Nesse ano tinha decidido que eu era o triplo saltador, era a minha prova de eleição e tinha preparado para o triplo salto. E antes da prova vi e ela foi muito simpática para mim e ofereceu-me uma prenda qualquer da Croácia, porque ela estava à espera de me ver. Havia ali um certo flirt, sabes, aquela motivação de tem que brilhar. Então eu lembro quando cheguei à prova, estava super definido que, para o meu treinador, que era: vou fazer o mínimo de saltos possível, se pegou, e se der para fazer uma boa participação. Eu nunca tinha pensado na cena de ser campeão europeu. Eu disse, eu campeão europeu quero ser no triplo. Esta prova vou lá brincar. E aquilo foi mesmo ao milímetro. Foi o primeiro ensaio, olhei para a bancada, ela estava na primeira fila, olhei para o professor já estava com aquela cara de bora lá. Eu olhei para a frente e disse, bora, vamos partir isto tudo. E corri, meti a perna na tábua, nunca me senti tanto no ar como nesse salto, fiquei mais uma fração de segundo no ar, caí, a bancada celebrou o meu salto, eu pensava que era nulo, não foi nulo, foi milimétrico, saí da caixa, olhei e foi 7,83 e eu pessoal não. Tu tinhas quanto? Tinha 7,67, uma coisa assim, feito para aí 2 ou 3 vezes, na mesma época. Mas havia lá um favorito, não é? Havia vários favoritos, eu não era. Aliás, isso é a história da minha vida. Nunca fui favorito, quase nunca fui favorito. Fui favorito depois de ser campeão olímpico, até quando fui para os Jogos Olímpicos de 2008, sempre diziam que eu não era favorito. Por isso, eu acho que até isso, como eu sou competitivo, dava-me aquela pica de não sou, então bora estragar a festa. Queria que tu mostrasses a medalha. Medalha? Não foi a medalha que tinha um nome escrito? Aí é que está, a medalha já está, um dos favoritos, que era alemão, tinha 7,80 e qualquer coisa, 7,88, acho eu, como recorde pessoal. Mas havia outro inglês que fez 3 nulos nessa prova, que tinha 8 metros e 1. Então imagina, eu estava mesmo naquela cena, eu não venho aqui não vou bater a ninguém destes, porque eles já saltaram bem mais do que eu. E aí também aprendi que não há vencedores antecipados. Mas para a organização, já tinha posto o nome dele na minha medalha. Não tenho a medalha aqui comigo. Depois posso-te mostrar antes de ir para a Espanha. E eles tinham-me posto o nome dele. E depois tiveram que rasurar a medalha e pôr o meu nome por cima. Então aquilo está uma grande borrada. Depois o nosso team leader disse se eu queria testar e pedir outra medalha. Eu disse, não, eu quero que fique mesmo assim. Para te lembrar. Eram os outros que eram os favoritos e eu levei a medalha, por acaso foi engraçado. E está lá é uma borrada autêntica aquela medalha. Vamos passar aqui ao segundo depoimento. O Nelson começou a destacar-se mais no salto em altura quando era mais miúdo. E houve um ano em que fomos os dois representar a seleção no Interassociações de salto em altura. Eu fui representar os júniores e ele foi representar os iniciados. Mas naquela altura o Nelson estava a evoluir muito rápido nos treinos. E eu sabia que se brincasse muito que ele era capaz de saltar mais que eu, apesar de naquela altura eu até saltar umas coisas. Então a prova de júniores e séniores foi antes da de iniciados. Eu saltei 1,85 e fiquei muito chateado. O meu colega que ganhou os séniores chegou-se ao pé de mim: então Berta, mas o que é que se passa contigo? Estás chateado com o quê? E eu, olha, estou chateado porque, olha, tu saltaste 2 metros, ainda te arriscas também tu a saltar menos do que o puto vai saltar. Qual puto? O Nelson. Então, mas qual é o recorde pessoal dele? 1,75. Então, mas isso é assim, isso não é assim. Ele não chega aqui de um momento para o outro e salta 2 metros. É. Então, se quiseres ver, espera lá um bocadinho e vais ver a seguir. Eles estavam todos para ir embora e acabaram por ficar para ver a prova de iniciados.
Entre outras coisas, o selecionador de Lisboa obrigou o Nelson a começar a prova métrica 45 porque era uma prova uma prova coletiva. Ele tinha 1,75m de régua ao pessoal e pronto, e o Nelson saltou 1,45m, 50, 55, 65, 70 e quando o Nelson a 1,75m já estava a começar a ficar, já tremia por todos os lados e cada vez que saltava, pá, festejava que nem um doido, um miúdo naquela altura, sei lá, ainda era pequenito, ainda era mais baixo que eu. E quando aquilo sobe para 1,80m, pá, ele passa aquilo super alto. Passa 1,80m à primeira, 85 à primeira, 90 à primeira, mas a passar a 20 centímetros acima. Depois a 1,95m passou à primeira também, depois estourou. Mas pronto, também, para quem começa uma prova a 1,45m não é fácil. Mas isto resumindo, para quê? Naquele dia percebi, não, esquece isto. Quando tu pensas que é 1 mais 20%. É sempre a andar. É bateria. Tu, desde cedo, percebeste que tinhas qualquer coisa extra relativamente aos teus adversários? Se calhar não é bom estarmos a comparar-nos com os outros, mas dentro de ti tu sentias que podias fazer algo especial? Eu, muito sinceramente, eu tinha... O que me ajudou, o que me manteve no atletismo nas idades mais difíceis, na realidade foi mesmo este companheirismo que nós tínhamos no grupo. Tínhamos o Beto, que era uma fonte de informação, era um estatístico autêntico, sabia os resultados dos melhores atletas do mundo, com diferentes idades, tudo e mais alguma coisa. E muitas vezes era ele que me dava boleia para casa e era ele que vinha a dubitar a estatística, e eu também sou uma pessoa que liga estas coisas e Sim. Sou competitivo e dizia, bora vamos sustentar o teu recorde. Embora não fosse português na altura, né? Estava naquele processo gigante de anos e anos, quase 10 anos para me darem a nacionalidade. O Beto, o Ari, o Jorge eram pessoas, e o David, o professor também, o professor Ganso, todos nós vivíamos com muita paixão o atletismo. Então isso é que me manteve no atletismo nessas idades, porque era muito mais interessante jogar futebol, toda a gente jogava futebol. Então era aquela cena de eu faço atletismo, eu jogo futebol, e eu sempre fiquei no atletismo porque era a minha paixão mesmo. Mas também porque sentias que tinhas qualquer coisa. Eu vou-te ser muito sincero, eu desde de Benjamin, saltei 1,74m, tendo 1,40m ou 1,39m de altura, fiz coisas... sabes? Tinha a noção que era uau, porque via a reação das pessoas. Mas como era um pouco ingênuo, não entendia porque que era aquela... Eu ia competir a salto em altura em sala e o pessoal ficava todo para me ver saltar e batia-se palmas e acabava, as pessoas vinham para cima de mim, queriam tirar fotos, queriam o meu dorsal. Quem me protegia mais uma vez eram os meus colegas. Porque eu não sabia o que era. Eu até chorava muitas vezes, dizia, porque toda a gente veio para cima de mim. Mas eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos e tu disseste que tu podias ser bom em qualquer desporto, porque fisicamente tu podias te expressar em qualquer desporto. Sim, eu tinha esta coisa de qualquer movimento eu fazia logo à partida de forma perfeita. Se não fizesse a primeira, eu costumava usar uma expressão com o professor e dizia assim: dê-me uns segundos para fazer download disto que eu já faço bem. E ficava ali a pensar, a sentir o movimento e tal, e fazia. E foi assim com o triplo salto, foi assim com o salto de comprimento, foi assim com o salto de altura. Não, o salto de altura não foi porque comecei muito novo. Eu saltava muito pouco, numa sala, num sítio um pouco maior do que a tua sala. Com um colchão que ocupava quase aquilo tudo e nós saltávamos ali como se fosse um estádio olímpico. E quando me puseram, como eu estava a dizer, em Benjamin, puseram uns ténis de corta-mato nos pés, com bicos, e a correr em pista, eu não escorregava nas curvas. E não escorregava, os meus pés ficavam. E foi nesse dia que fiz 1,64m quando tinha 1,30m e tal de salto de recorde pessoal. E eu sabia que tinha algo, mas tive que ter várias aprovações, eu posso assim dizer. E claro, o meu grupo de treino, que era uma família,
sempre me deu indicações, pá, tu podes, tu vais, tu podes, tu... E quando eu chego realmente ao campeonato do mundo, da Europa, de júniores, em Tampere, que eu ganho 2 medalhas de ouro, eu digo assim, epá, eu acho que até posso fazer isto de forma mais a sério. Nunca preocupou aqueles atletas que nos escalões jovens eram extraordinários e depois nunca vingaram como séniores? Nunca pensaste, será que eu posso ser um destes? Não, nunca tive essa angústia, nunca tive essa preocupação, porque eu olhava para o atletismo como uma forma de me divertir. Eu até júnior, segundo ano, não tinha qualquer tipo de expectativa com o atletismo. Eu fazia por fazer. Eu queria bater recordes, eu, claro, quando entrava na pista, queria bater os recordes todos, queria ganhar aos mais velhos, era sempre assim, era super competitivo, mas não tinha aquela coisa de isso deixar de saltar, não tinha isso, porque vivia pela diversão, pela companhia, e quando chegava às provas não gostava de perder, não queria perder, por isso nunca pensei naqueles que eram antes e deixaram de ser. Achava, pá, olha, talvez um dia vai-me acontecer o mesmo, mas foi aí que eu ganhei 2 medalhas de ouro no Campeonato da Europa de Júniores e tive os convites das universidades americanas, havia perspectivas, patrocínios Nike, mas nunca me calhou nada, sempre fui o patinho feio de apoio. Mas ouviu-se falar, mas realmente não... Não caiu nada para mim, tanto que eu ganho medalhas no Foz e o Benfica na altura dispensa-me. E tu vais para o Porto? E eu vou para o Porto, depois o Benfica quer que eu volte para o clube e aí eu volto, após essa medalha, volto para o Benfica e faço, e o meu objetivo era, nesse ano, em 2003, chumbei a matemática, passei todas as disciplinas no secundário, no 12º, chumbei a matemática, foi a primeira vez que chumbei na minha vida uma disciplina, nunca tinha chumbado na minha vida, e disse, vou ficar a fazer matemática, vou fazer filosofia e mais algumas coisas, tinha escolhido 3 disciplinas para melhorar, vou-me dedicar a 100%, este ano vou-me dedicar ao atletismo, se eu for aos jogos, fico, se não for, não vou. E foste. E fui. Pois foste, com 20 aninhos. Fiz mínimos com 19. Sim, exato. Então vamos agora aqui ao terceiro depoimento. Agora sim, vamos ter aqui o Jorge. Ora, boa noite. Então estamos aqui para falar do Nelson. Se pensarmos, estamos a falar... olha, provavelmente devemos ser dos poucos privilegiados que temos gravado nas nossas cabeças a evolução de um atleta desde a terra idade até ser campeão olímpico. Daquilo que eu me lembro dele, quando era mais novo, ficou marcado aquela prova que ele fez quando era Benjamin. Ele fez 1,62m ou 1,64m, já não lembro. 1,64m. Está certo. E ele era muito pequeno, ele era impressionante a saltar, saltou muito acima do 1,64m. A prova, aquilo que eu queria falar dele foi quando ele fez o triplo a primeira vez, que foi num treino, na Caixa dos 13. Nunca tinha saltado na Caixa dos 13, experimentou e o primeiro salto que fez dava para recorde nacional na altura, e ele era estrangeiro e o recorde nacional na altura era do Mário Nível, acho que agora já foi batido, na altura era 13,70 e tal, 13,75, e ele na altura medimos, tinha feito 13,90 e tal. Quem sabia dessas coisas era o Beto disse logo, olha, este salto dava para recorde nacional. Tanto é que ele nesse ano depois fez a prova de triplo, fez logo 14,35 iniciado. Só para verem estas provas assim que me marcaram. Outra prova também marcante nesta fase inicial que vinha a dar de indícios que ele vinha a ser um excelente atleta, foi uma vez em Braga, que faz 16,15 de uma maneira completamente genial.
utilizando por completo a zona de caixa dos 13 metros. Foi inacreditável. Muito bem posicionado. Foi uma gritaria enorme nós a vermos a prova dele. Ele ainda nem tinha feito o apoio para o terceiro salto, já estávamos todos a gritar completamente histéricos, já sabíamos que o salto ia ser excelente, e foi na altura, estamos a falar de um juvenil a fazer 16-15, e pronto, não sei se hoje em dia há alguém a fazer isso, mas ainda bem, quer dizer que existe evolução e esperemos que sim. E pronto, é assim, resumidamente, é aquilo que me lembro assim das histórias atléticas, assim, para ser diferente das outras todas, que provavelmente já se devem ter falado. Obrigado, tchau. Epá, é verdade, esta prova... Primeiro ele falou daquela prova de Benjamin, do 64, e depois falou do primeiro treino no triplo. Mas quando é que se dá essa viragem para o triplo? A minha viragem para o triplo se deu em... Eu saio do salto em altura. Eu lesiono no joelho esquerdo iniciado. Não? Já tinha na minha cabeça, e a minha e do Beto já dizíamos, pá, vou descolar para os 2,15. E era isso que provavelmente iria acontecer. Porque o Javier Souto Maior tinha 2,13, acho eu, na cidade. Eu dizia, vou meter 2,15. E aí já estamos a falar do melhor do mundo, do recordista do mundo. E numa prova, lesionei-me no joelho. Entretanto, sou operado, passo por aquele calvário todo, recupero, e na altura disse, até voltar, para voltar a fazer uma época como deve ser, salto em altura, para já não quero fazer salto em altura, quero fazer salto em comprimento. E o Beto tratou de incutir em mim e dizer assim, o recorde nacional de salto em comprimento é 7,51 do Carlos Calato. E eu saltei 7,55 nessa época. Salto 7,55, mas o Benfica precisava de mim para fazer nos júniors, né? nas provas de equipas, o triplo salto. Então eu começo a fazer uns treinos e tal, tinha jeito e gostava. E nessa época começa o meu despique com o Martinho, que era do Futebol Clube do Porto. E tivemos os nacionais e tal, foram os mundiais de pista coberta em 2001, eu começo a fazer a prova e tenho uma entorse no quarto ensaio, quinto ensaio, e estou com 15, 60 e qualquer coisa. O Martinho ganha-me e no final da prova diz-me, puto, não fiques assim, que tens tempo. Epá, eu acho que é quase como aquela cena de tu precisas arranjar algo de conflito para poderes... Precisas de algo que acenda o fogo. Eu acredito que ele não me tenha feito com maldade, mas a forma como ele disse, o sotaque do Porto, aquilo para mim encaixei muito mal, porque eu sabia que ia ganhar aquela prova e ele passa-me no último ensaio e eu estou com o pé super inflamado, e então... Nós vamos começar a nossa época de verão. A primeira prova da época, tinha começado a namorar com uma rapariga que gostava muito, estava um bocado fora, aquela cena de chegar à pista e ganhar toda a gente. Tinha baixado um pouco ali a minha fasquia de vai ser já um despique já na primeira prova. Disse, não, os nacionais é que eu quero os meus mundiais ou o que fosse. E eu lembro-me de haver já jogos de bastidores. Eu lembro do professor Ganso chegar ao pé de mim, ou foi o professor Ganso, ou foi alguém que chegou ao pé de mim e disse, o professor Barros veio falar comigo e diz que o teu atleta não tem hipótese nenhuma. Está a fazer testes espetaculares, está super rápido e não vai dar hipótese ao puto. E o professor veio-me falar aquilo e aquilo entrou-me por um lado e saiu-me por outro. Mas aquilo deve ter ficado no subconsciente. Então eu chego à prova e eu lembro-me que quem estava a saltar muito bem nessa altura era o nosso Alter Abreu. Também uma das promessas do atletismo português. E eu lembro do Martinho saltar, salto o nosso Alter e faz uma grande festa, porque saltou bem. E... Mas ele está a gravar. O Alta salta
E deu um resultado fixe, era mais que um recorde pessoal na altura, e eu fico já aflito. E eu acho que já tinha feito um ensaio, e no segundo ensaio é que eles começaram a dar grandes saltos. E eu lembro-me de quando o Martim salta, ele sai da caixa super convencido que já ganhou. E eu começo a ferver, eu lembro tão bem desse momento, começo a ferver e eu digo assim, este gajo vai meter outra vez a mesma cena, puta, tens muito tempo pela frente e tal, vai começar a gozar comigo. Epá, não vai acontecer, é já neste ensaio. Pus-me em posição quase de blocos para partir e eu lembro do juiz estar a olhar para a areia, quando o juiz está a alisar, tira o rodo, eu arranquei. Entretanto, Deram a bandeira branca. deram a bandeira branca, eu já estava lançado. Já estava e dizia, tenho duas hipóteses, ou parto a perna ou vou saltar. Então eu fiz coisas ali que não sabia, não controlava. Então eu comi quase os 13 metros todos sem saber como, nem dominar bem o triplo salto. Então foi um salto e um step super largo, gigante. E quando pus os pés, eles que sabiam, né, quando viram a avançar tanto no segundo salto, fazer um step tão longo, quando viram a pisar ali, disseram, ele só tem que ir na areia, já fez recorde pessoal. Sim. E eu estava a pisar, já ouvia gritos. E quando quilos, eu caio e vejo que tinha saltado para além dos 16 metros, comemorei da mesma forma que o Camossi tinha comemorado quando foi campeão do mundo aqui no Mundial, que eu estava na bancada, que foi aquele gesto que já tinha feito pela engenharia. Percebi que quando realmente eu queria, parece que flutuava mais tempo do que aquilo que eu próprio acreditava. Então aí já foram indícios que eu podia saltar, verdade. Então vamos aqui a outra. Agora. É que vem agora. E como é que é? Bem, então olha, eu fui convidado aqui para participar na interview, né? Epá, e estive a pensar, tive para falar de vários assuntos, mas refleti. Há coisas que aconteceram que só nós é que sabemos e fica entre nós, não vamos tocar a assuntos pessoais, isto e aquilo e aquilo outro, mas ainda tenho uma dúvida que vem-me atormentando desde 2011, se não estou em erro. Epá, eu vou aproveitar o momento para partilhar com vocês que isto foi um momento que eu vivi com o Nelson e pode ser que ele, depois da pergunta, me responda e eu assim fico esclarecido. Nós então fomos aos JOG, na altura era JOG, Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia. Epá, nós fomos para a Espanha, não havia aviões na altura, tivemos que fazer mais de 1000 km de autocarro, era um calor desgraçado. Depois era o pessoal do futebol, que eram os VIPs, tinham uma carrinha só para eles, nós dividíamos o autocarro com toda a gente. Bem, aquilo foi uma viagem, uma aventura que valeu, mas foi bastante boa. E depois aconteceu uma coisa que surpreendeu-me a mim e a toda a gente, né? O Nelson, como vocês sabem, eu não preciso estar a falar do historial dele, né? O historial dele fala por si. Já nessa altura o Nelson apresentava uns valores acima da média e ganhou a prova dele no Jorge. Epá, eu também tinha batido o recorde nacional na altura e então decidimos que íamos festejar aquilo de uma maneira mais efusiva e tudo mais. E a realidade é que um dia antes da festa de encerramento, o Nelson adoeceu. Ou seja, o rapaz ainda não tinha tido varicela na vida e teve varicela justamente um dia antes da festa de encerramento, onde nós já tínhamos planos para tudo o que possam imaginar. E ele ficou no quarto, ficou de quarentena, já nessa altura ficou de quarentena. Epá, e uma coisa que eu sempre me perguntei de lá até aqui, que é o que eu vou perguntar agora diretamente ao Nelson, espero que ele me responda. O que é que foi mais complicado? Foi, apesar de ter sido medalha de ouro e tínhamos ali tudo para fazer a nossa festa, como tu sabes, como já tínhamos combinado, foi mais difícil ter que ficar trancado no quarto com varicela ou ter ficado o resto dos dias a partilhar o quarto com o Jaime Areia?
Não, espera essa pergunta. Epá, muito bom, muito bom. Epá, a verdade é que foi o meu primeiro grande campeonato. Foi muito fixe, foi epá, grandes memórias, putz, só queremos era brincar, divertir-nos. Eu, ele, o Caldeira, do disco, o Caldeira. E eu lembro-me de ganhei medalha, já estava doente quando ganhei medalha. Queria bater o recorde do Foz, na altura era 7,52 e saltei 51, acho eu. Já não lembro, 49. E senti-me cansado, sabes? Não entendia porquê. E depois no dia seguinte fiquei com varicela e já tínhamos grandes planos. Nesse dia lembro que fomos desde a pista até ao hotel a fazermos planos. Ei, amanhã vamos para ali. Eu ouvi falar que aqui havia uma festa, aqui havia o pessoal de tal equipa. Epá, aquilo vai ser brutal. E ele e o Caldeira já comprar cervejas e vamos partir aquilo tudo. E eu, ai Jesus, vai ser o descalabro. Mas sim, respondendo à pergunta dele, é verdade, não foi fácil partilhar quarto com o Jamareiras. Pá, ele era insuportável. Pá, tinha bem paciência. Eu acho que hoje em dia não tenho paciência nenhuma, porque fritava a minha paciência quando era puto. E ele passava 18 horas, posso arriscar a dizer 18 horas, dormia 4, ao telefone com a namorada, a comer, constantemente a comer, quarto todo desarrumado, eu sou super arrumado. Pá, passei muito mal. E foi muito mal. E depois tive que ficar trancado no quarto. Ainda tinha que... Com ele podia sair do quarto e entrar no quarto. E eu não podia sair do quarto. Eu tinha que ficar de quarentena. Eu acho que foi mais difícil natural do que a varicela. E ter que ficar trancado no quarto. Mas o que me fez sofrer mais era que o pessoal vinha em ambiente de festa. E tu, assim. Todos vestidos, já não tinham um fato de treino de Portugal e vinham todos vestidos e dizer: "Ei, Nelson, olha só, vim aqui dar-te um beijinho, pá, fica bem, mas depois contas como é que foi." Pá, e eu nessa noite, o pessoal foi, eu acho que foi, ainda sofri mais, ainda fiquei pior da varicela, foi só de pensar na festa que eu tinha perdido. Mas foi fixe. Nos momentos de diversão, nessas idades, Nelson estava sempre arrumado em algum sítio, em algum guarda-fato trancado, ou varicela, ou pé partido. Este acho que é muito especial. O que é que vem aí? Como é que é? Olha, antes de mais, muito obrigado por teres convidado para fazer parte de uma entrevista destas. Claro que é com muita alegria. O que é que eu posso dizer do Nelson? Pá, nós somos... cruzámos-nos no atletismo e tornámos-nos amigos para uma vida. Tivemos os nossos momentos altos, os nossos momentos baixos, mas faz parte. Pá, e a nossa relação é feita de risos, de risos e de sonhos e a procura de algumas conquistas. Mas eu tenho aqui uma história para partilhar convosco. Há uns anos atrás eu tinha um Mercedes daqueles bué grandes, amarelos, e vinha a caminho da cidade universitária e encontro o Nelson. E digo, olha, e ele, tenho prova e dás-me boleia. Eu, sim, dou-te boleia. Pá, e agora pergunta ao Nelson o que é que aconteceu nessa boleia no Mercedes. Foi uma coisa épica. Bom, é verdade. Epá, eu o fumo, posso dizer, o fumo, vimos tudo. Não é? Se havia braço direito era o fumo, sempre foi o fumo. Não há segredos entre nós, sempre... Todo o atleta tem o... Tem o teu confidente. Tem o seu confidente, não é? E o fumo, sem dúvida que vivíamos muito isso. É uma das muitas histórias que nós temos. Mas eu lembro que eu não tinha carta, eu estava a tirar a carta na altura, e ele já tinha carta, e eu lembro-me de ele apareceu com um carro gigante, um Mercedes, de ferro, e ele conduzia à gangsta, estás a ver, aquela cena de puto, queria mandar pausa, então era... Aquele fininho, aquele muito grande. Aquilo era um carro gigante, e só se via a testa dele, eu não sei como é que ele conduzia. E ele... Pá, entra aí, dou-te boleio, para a cidade universitária. Isto na entrada de Odivelas. Saímos de Odivelas, passas assim ao roubado, começas a subir a calçada de Carris. O carro até ali andou bem. E
quando começamos a subir a calçada de Carris, o carro dele começa a desacelerar. Não, mas a desacelerar de uma forma soft, sabes? Com elegância. O carro... Isto é para o estilo. É para o estilo. Pum, 5 km/h. O carro não dava mais de 5 km/h a subir. Então nós somos desde da calçada de Carris para aí, desde que começou a subir, até quase ali onde é o continente, é que começa a descer. Sim, para depois ir para a É esquerda. uma subida suave, mas o carro não desenvolvia. Bem, eu dei-me um ataque de riso. Posso ir a pé? Para ir Não, deu-me um ataque de riso. Porque literalmente havia pessoas a andar mais rápido do que nós. E éramos nós parados, dois pretos, num Mercedes, só se via a cabeça de fora, que aquilo era daqueles carros gigantes. Aquilo só se via duas cabeças e eu ia assim, ia a rir-me. E eu dizia, isto não pode estar a acontecer. E só quando o carro atinge o pico da subida e começa a descer no eixo norte-sul, o gajo começa a desenvolver. Mas eu acho que o gajo nem de travões tinha como deve ser daquilo. O carro devia valer para aí quê? O carro valia para aí uns 200 euros. E o gajo e o fundo tinha um sistema de som que valia para aí 800 euros. O sistema de som do carro valia mais que o próprio carro. E eu lembro que o carro começa a acelerar. Mas será que era mesmo um Mercedes ou tinha Era um só... Mercedes. Não sei se o motor era Mercedes. Mas... Era só a chapa. Mas o carro, entretanto, começa a acelerar e eu... Agora vamos ter um acidente. Já estava a contar com o acidente, que o carro começou, 100 e tal km/h, ali naqueles... Eu disse, espero que tenhas travões. Já não estava a rir, ali já vinha tenso. E ele sai, travou, fez a curva, chegámos à cidade universitária e lá fui eu correr, já vinha super atrasado para a prova e nunca me esqueci dessa história. O engraçado dessa história é que passado 1 ou 2 dias ele emprestou o carro ao primo e o primo teve um acidente com o carro. Partiu o carro todo, ninguém teve. Aquilo era o mesmo carro de ferro. Partiu o carro todo e perdeu as colunas. Foi o pior, foram as colunas, mas é verdade. Mas eu lembro de chorar a rir e ele não se descoseu. E ele vinha super sério. E eu acho que ainda me ria mais pela postura dele, que ele devia pensar que estava em Califórnia. Não, só faltava a suspensão hidráulica. Ele estava a ver a cena dele dos tanques, dos gangsters, do Tupac. Vinha assim a olhar para mim e eu rir-me, e ele assim a olhar para mim. E olhava para a frente e assim, estás a fazer o quê? Isto é uma palhaçada. Mas já, a verdade é que a nossa relação, como eu disse muito bem, é mesmo feita de risos e momentos muito bons, outros menos bons, mas a verdade é que Estão ligados. Estamos ligados para o resto da vida. Agora vamos aqui a outro da tua história. Quem é que está para vir? Ai Jesus! Olá, grande Nelson, tudo bem? Ouvi dizer que houve um momento na tua carreira que me viste como um exemplo. Fico muito contente com isso e fico contente que o discípulo tenha batido o mestre. Não é? Não, brincadeirinha. Estou só mesmo aqui a passar para te dar um abraço e para desejar continuação de muito sucesso, ok? Nesta tua carreira que já vai longa e que todos nós nos orgulhamos. Um grande abraço, diretamente aqui da Finlândia. Abraço. Antigamente o pessoal que vivia muito, sabes? Sim. Tenho pena que já não exista isso, mas antigamente era uma mais-valia, até porque tinhas amigos, convivias com eles. Mas esse convívio agora foi trocado pelo acompanhamento nas redes sociais. As redes sociais agora vai estragar tudo isto, mas é uma dependência que eu acho que as pessoas aos poucos vão se apercebendo que vão perdendo uma vida, porque vão vivendo tudo à distância, porque nunca estás em lado nenhum, não estás nem aqui, não estás no sítio que tu gostarias de estar. E eu fiquei surpreendido quando eu queria fazer esta coisa pela internet. Não, eu quando for a Portugal, e eu, ele vai se esquecer de mim. E hoje fiquei bem surpreendido. Não, porque tinha-te prometido e antes para correr de um lado para o outro e hoje tive a resolver assuntos de família
E acabou mais cedo e eu disse, pá, vou ligar e já vou para lá. Que espetáculo. E aqui estou. Agora vamos aqui a outra. Olá, antes de mais obrigado pelo vosso convite. É sempre um prazer falar do Nelson e do trajeto dele ao longo destes anos. A minha vivência com o Nelson, ou melhor, a nossa vivência em conjunto, já tem quase 20 anos. Nestes 20 anos vivemos muitas situações de altos e baixos, mas a verdade é que foram mais os altos do que os baixos. Começámos ambos as nossas carreiras, eu na minha área da saúde, como fisioterapeuta, e o Nelson, se calhar na primeira prova também dele internacional, em 2001, nos Jogos Olímpicos da Juventude em Espanha. E foi a nossa primeira iniciação, digamos assim, e o início também, posso dizer, da nossa amizade. Foram anos de muita luta, vivemos um momento extraordinário em 2008 e o Nelson presenteou-nos a todos com aquela medalha em 2008, a medalha de ouro nos Jogos, que foi um feito histórico que na altura, se calhar nem todos nós tivemos percepção do que é que foi aquele feito. Mesmo o próprio Nelson, que acabei por estar com ele no dia a seguir em que ele recebeu a medalha, tive curiosidade de ver a medalha e estive com ele no quarto e pedi-lhe para a ver e ele olhou para mim e assim, pá, ainda não percebi bem o que é isto, ou o que é que isto vai mudar ou não na minha vida. E o que é certo é que mudou a vida dele, mudou a vida do desporto também em Portugal e principalmente do atletismo em Portugal. Depois veio a parte negativa, digamos assim, da carreira do Nelson, em que houve uma lesão grave que o condicionou por alguns anos e que foi uma dura batalha e foi uma prova de resiliência para o Nelson e que teve um resultado também estrondoso e que para mim foi outra medalha de ouro que ele conseguiu, sem dúvida, foi uma medalha de vida e a prova que ele deu a muitas pessoas que também não acreditavam no regresso dele enquanto atleta de alto nível, porque era difícil acreditar-se nisso com o nível de lesão que ele tinha, e conseguiu suplementar isso tudo e atingir níveis de excelência novamente. Portanto, o Nelson foram 20 anos até o momento, e acho que ainda vão ser mais uns quantos anos de experiências e de vivências e de alegrias, e desejar tudo de bom para ele e que continue a ser o guerreiro que tem sido até hoje. Um abraço a todos. Nelson, uma primeira pergunta sobre estas declarações. 2008, tu disseste, eu não sei o que é que isto vai mudar. E o que é que mudou mais na tua vida? Falando muito daquilo que tu fazes, né? do formato que tu fazes das entrevistas que tu tens feito a ex-atletas, que são pessoal que eram os meus amigos, as minhas referências, eram mais velhos do que eu. E eu respondendo à tua pergunta, não digo esses a quem tu fizeste essas, porque muitos deles são pessoas muito simples, são pessoas muito cá, tu lá, e não mudaram muito, verdade seja dito. Mas o que mais me deixou feliz foi o reconhecimento, foi geral, foi em todo o mundo. O que mais me deixou triste, depois dessa medalha, porque eu não tinha a mínima noção do que é que ia acontecer, foi a forma como os outros olhavam para mim. Eu até então era mais um que estava ali e... Não sei se é verdade. Eu lembro de uma vez que fomos ao cinema e tu deste a volta à situação, ainda não tinhas o título mundial em Osaka, nem o título olímpico. Acho que foi no verão de 2006, qualquer coisa assim. Fomos caçar circo, eu nisso, na altura. E havia lá lugares reservados e nós éramos um grupo grande e tu, não, tu fizeste acontecer. Tu assim, não, já estamos a menos de 30 minutos e não sei o quê, lá como mas isso era porque eu sempre fui brincalhão, ok? Mas logo aí não passas despercebido. Não é? Não, eu quando digo despercebido é em qualquer sítio. Não dá. Mas o que eu quero dizer com isso é do género. O que eu quero dizer com isso é, passei a ser um alvo, mesmo para aqueles que eu gostava muito. Entendes? Até então era o Nelson e a partir dali já era a estrela. E para mim tinha sido
o complementar daquilo que eu já tinha estado a fazer já há tantos anos, desde as histórias todas que estamos aqui a falar, desde a primeira medalha de ouro, 16-15, o 1,64m, o 1,90m e tal, ou seja, para mim era a continuação, para mim nada mudava e o que me deixou triste foi chegar atrasado a um encontro e já era, agora que és campeão do mundo, campeão olímpico, agora pensas que és estrela. Please, sempre cheguei atrasado. Eu nunca me esqueço uma vez que fui viajar e vejo na fila uns lugares à frente, era bem cedo, para aí 6 da manhã, chego lá, nossa, e tu fazes-me uma grande festa e a pessoa que estava comigo depois ficou assim, o gajo agora é teu amigo, eu, pessoal amigo, nós convivemos e acho que partilhamos da mesma paixão, vamos para os campeonatos, pertencemos a uma equipa, né? E é muito isto, não é? O atletismo é muito isto. Outro aspecto da fama é o assédio. O assédio aumentou, não foi? Muito. 600%. Tu contaste aí numa live do nosso amigo Jadel que o teu agente ficava à porta do teu quarto. O meu agente ficava à porta do meu quarto. E ele pegou alguns rebotes. Não sei, ele era maluco para isso. O Miguel Mostaz era maluco para isso. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Eu quando penso nisso, parece mentira, sabes? Pois, eu não consigo imaginar. Era uma cena fora de normal. Era completamente fora de normal. Eu dizia, que é possível, meu? Estratosférico. Por isso é que nem quero imaginar Cristianos Ronaldo e jogadores, né, de futebol que estão na berra. Para mim foi uma janela de tempo que foi uma explosão mesmo de 3 para 400 mulheres todos os dias. Trouble. E eu naquela altura e nesta altura sempre fui prova é prova, festa é festa. Mas como é que se mantém o foco havendo essa tal facilidade em distrair-te? Porque houve outros que... Há tempo para tudo. Nesse aspecto sempre fui sempre fui festeiro. Quando era para festejar, festejava no final da época. Hoy es viernes eso. Ay, esto está empezando ahora, Nelson. E quando havia trabalho, era trabalho. Então era prova após prova, mantinha-me sempre certinho, não me distraía com nada, nunca me deixei distrair com nada, mesmo em casa dos meus pais, podia fazer o que eu quisesse. Quando fui campeão olímpico, vivia com os meus pais ainda, podia fazer o que eu quisesse, não foi por isso. Ficava em casa a dormir, não tinha festa, não bebia álcool, não fazia nada dessas coisas. Estava sempre pronto para competir, para treinar ao mais alto nível. Agora, quando chegava à última prova da época, era Cachorro-Cove, era do género. Desbunda. Agora vou relaxar porque mereço. E pegava no fundo, pegava tipo namorada e pumba, República Dominicana, México, o que fosse. Com o Arnaldo. Com o Arnaldo, com o Marco Fortes, íamos todos e curtir as férias, desconectar e divertir-nos e mergulhos, vôlei e tudo e voltar para o trabalho, focar outra vez, respirar fundo e mais um ano. Há esses momentos de diversão, mas depois o Ricardo falou ali daquele período de ilusão que foi tudo menos divertido. Não, isso... E ele foi bastante importante nessa fase também, porque foi uma fase em que acabaste também depois por perder o teu pai. Sim. Eu perco o meu pai. Não, eu sou operado em 2010, quando o meu pai já estava doente, a fazer a quimio, e final de 2010 ele fica realmente muito doente, acabando por falecer no início do ano, em dia 11 de janeiro de 2011, e eu passei uma série de meses muito de cabisbaixo, sabes? Muito
abalou muito, deixou-me mesmo muito, muito mal. E depois começo a treinar e tal, a meio gás, e houve um momento em que eu pensei, vou acabar esta época, vou tentar ir ao Campeonato do Mundo de Daegu. Campeonato do Mundo de Daegu, tinha as Universidades, compito nas Universidades, ganhei, faço a minha marca da temporada. Dali, juntamente com o Arnaldo, vamos para Daegu, com mais alguns atletas, vamos para Daegu, faço quinto, sexto lugar, e quando volto digo, afinal não estou assim tão mal, vou preparar para os jogos, tenho que defender o meu título. O meu pai, se estivesse vivo, ia gostar que eu fizesse isso, e comecei a preparar mesmo a fundo, mesmo para ganhar. Teria que saltar muito, né? Já estava o fenómeno Christian Taylor, não sabia o que estava aí, mas eu acredito que estaria, se não tivesse acontecido o que aconteceu, estaria lá para bater de frente com ele. E aí é que eu sou apanhado de surpresa quando parto a perna em janeiro, um ano depois no carro. E aí sim, aí vai tudo por água abaixo. Aí sim, ainda estava a recuperar da perda do meu pai, essa lesão, vou a fundo. E o Ricardo foi a pessoa, posso dizer que o Ricardo foi a pessoa que me manteve no atletismo, senão eu tinha desistido do atletismo. E era mais terapia e fisioterapia. Ele serviu como meu terapeuta, falávamos, ríamos, falávamos de outras coisas que não fosse atletismo. E pouco a pouco fui sendo buraco, pouco a pouco foi... E diz-me uma coisa, quantas pessoas sabem que se falou em amputação de perna porque houve aí uma infecção? Quase ninguém soube, porque nós também não quisemos expor isso. Já tinha tanta gente que achava que eu já não ia fazer nada, se eu ainda falasse disso. As pessoas só faltou as pessoas rirem-se da minha cara. Não foi fácil também por isso. Eu vi as tuas entrevistas a todos os ex-atletas e eu acho que sou dos poucos que posso criticar ou falar bem ou mal. Porque eu passei por tudo o que eles passaram. E continuei porque achava que não... que a vida foi um sortudo. Pude conquistar tudo. Eu acho que não era correto da minha parte a mínima dificuldade. Já tinha passado por muitas outras, mas se calhar eu encarava aquilo como talvez este seja pode ser a prova de que o verdadeiro teste verdadeiro que eu preciso para demonstrar mesmo que podemos ir e voltar outra vez ao topo. E realmente foi isso que me acompanhou durante todo o processo. E isso estava na cabeça, servir de exemplo para os outros, ou isso veio por acréscimo? Não, eu tinha mesmo de querer mostrar e dar essa chapada aos que não acreditavam e que me queriam afundar na altura, dar esse exemplo aos mais jovens, dar esse exemplo aos meus colegas e dar esse exemplo a quem quisesse aproveitar o exemplo. E o mais importante que não seja para os outros foi para mim. Para mim, a partir dali, estou pronto para qualquer tipo de adversidade que possa surgir. O que ninguém se esquece é uma foto que tu metes depois de conquistares uma medalha que ninguém esperava, não é? Mais em uma que vez. Tu metes obrigado a todos os que não acreditaram e estão lá vários nomes. Muitos nomes. Sim, as pessoas não perceberam, muitas pessoas não perceberam. E eu recebi a foto, eu recebi isso e estava lá, o meu irmão mandou-me, o meu irmão chegou a competir contigo nos canais jovens, mandou-me e disse, és tu? Estava lá, Rafa Lopes, eu. Não sou eu porque eu nunca fiz um comentário desses e eu no Facebook eu não sou Rafa Lopes. Aquilo foi muita gente, muita gente, mesmo muita gente. E eu não sou competitivo. E quando dei a volta por cima, eu disse, agora quero que ponham em marca d'água o nome de todos eles lá atrás. Acho que aí também teve a ver com a mudança para o Sporting, talvez. Acho que foi depois disso. Sim, foi por tudo, foi por muita coisa. Sim. Mas para o ano vão ser grandes novidades. Que as pessoas, acho que o mundo do desporto nacional vai gostar muito, porque vai ser 2021. Vai ser uma homenagem e mostrar aquilo que é a nossa realidade, o nosso dia a dia, uma coisa mesmo gigante, uma coisa mesmo feita.
Não posso falar mais, mas vai ser uma coisa mesmo forte. Temos uns cheiros ocultos e isto depois esconde-se. Bem, vamos passar aqui a mais um. Ou uma. Vamos ver. Olá Nelson, tudo bem? Olha, pediram-me para te contar uma história que algum momento que eu tivesse ou engraçado contigo. Bem, eu tive alguns momentos, tivemos vários momentos, partilhamos imensas vezes as pistas de atletismo mundial. Já te vi vários sucessos teus e tu já viste os meus grandes sucessos. Para mim sabes perfeitamente que és um orgulho enorme conhecer, ter orgulho enorme no atleta que és, na pessoa que és. Eu vou contar uma história já há muitos anos, não sei se te lembras, mas eu era miúda, tu também. Tinha para aí, eu iniciada, tu infantil, uma coisa assim parecida, não me lembro ao certo. E lembro perfeitamente, eu fiz salto em altura. E tu lembro-me de tu teres feito 1,91m, não tenho bem a certeza, mas é por aí. E eu na altura fiz 1,70m e tal. E tu passas por mim, com ar de gozão, a brincar. Eu só tenho mais do que tu não tens bem, tu és mais alta do que eu. E eu, olha-me para este fedelho. Calma, eu já te mostro. Mas foi um momento caricato. Mais um. Olá, Nelson, olá, Rafa. Rafa, quero-te agradecer por me convidares para estar aqui a dar umas pequenas palavras ao Nelson. Desafiaste-me para pedir que o Nelson contasse uma ou duas histórias que nos envolvesse, aos dois, em competição. E peço-te a ti, Nelson, que contes a quem nos está a ver o que se passou em Belgrado, nas Universidades, quando eu terminei o Decathlon e ao passar por ti vi que estava a ser um bocadinho em baixo. O Tiago já conhecia de antes e sempre nos demos super bem. É das pessoas mais, das melhores pessoas que eu já conheci no atletismo. E sobre a história de Belgrado, eu estava no meu auge, foi 2009. E nessa prova eu queria saltar muito, queria bater o recorde das Universidades, mas não estava num pico de forma, não estava nos meus dias. E eu não conseguia reagir, deu uma quebra de tensão, estava mesmo em baixo. E o Tiago passa por mim. Eu digo, pá, tens alguma coisa com açúcar, algo, Red Bull, pá, seja o que for, algo. E ele diz-me assim, tenho aqui pré-treino, queres? E eu, pá, qualquer coisa. E ele todo partido dos 1500 metros, ele prepara ali o pré-treino e dá-me o pré-treino. E eu tomo aquilo, vou bebendo aquilo em goles e tal, e comecei a ativar e tal, para ver se o meu corpo começava a reagir. E era o último ensaio, e passei e ganhei. Eu lembro-me de 2 anos depois. Tá aqui, tá. É outro pedido dele. E ele estava sempre no mesmo momento na China. Pois bem, primeira história nas Universidades de Belgrado, na segunda história das Universidades em Shenzhen, na China. Gostaria também que a contasses, porque foi uma situação que a mim me marcou muito. Portanto, peço também que contes às pessoas que nos estão a ver o que se passou também no final do meu Decathlon, quando estavas no triplo salto, que foi uma situação que me marcou bastante. E espero que a ti também. Claro. É verdade, isto, sou da opinião dele, para mim não é só medalhas, Jogos Olímpicos que importam, são estes momentos importantes, assim, únicos que nós tivemos. Eu sou um homem do drama, eu gosto do drama até a última. Gosto da magia, como eu... E precisas de arranjar coisas para te motivar. Exatamente. E eu estava em segundo lugar atrás de um atleta ucraniano. Estava à minha frente nessa prova, mais uma vez eu estava em apuros, estava quase a não ganhar uma medalha que supostamente já estava dada, mas nunca nenhuma medalha está dada, temos que lutar por ela. Eu lutei por todas elas, graças a Deus. E aí é que, não é que eu estou no meu último ou penúltimo ensaio e os atletas do Decathlon estão a dar a volta. E o Tiago veio logo falar comigo. E os colegas dele estão assim espalhados pela reta, do outro lado da meta, a agradecer ao público. E eu digo assim ao Tiago. E ele, então pá, estás a primeiro? E eu, pá, não, pá, pede aí palmas aí ao pessoal para ver se dá-me aí um boostzito e tal. E
E os atletas de decathlon espalharam-se pela reta, todos, corredor, e começaram a pedir palmas. E aquilo foi um fuá, fuá. E eu lembro, disse, isto que eu gosto, meu, é festa, meu, isto é emoção. E saltei, desbloqueei, ganhei o primeiro lugar, e no outro ensaio logo a seguir fiz a minha marca da época antes da Daigo. Foi 17:31 ou 17:32 que eu fiz, e saltei e vim comemorar com ele, dei-lhe um abraço, e foi mesmo emotivo para nós dois, e nunca irei esquecer. E é disto que o atletismo é feito, sabes? Mesmo para quem for ver, se os mais jovens virem ou qualquer coisa, não é só ganhar, não é só o resultado, ser melhor, sou melhor. Não é isso, é como tu ganhas, como tu vives até lá, como tu desfrutas e quais são as histórias que ficaram em vários momentos até conseguires os teus em ti e nos ou... outros. Exatamente. Tenho aqui outro que a minha edição, atrapalhada pela emoção de tu estares quase a vir até comigo, faltou aqui o grande. Oh, Jardel. Hoje eu vou falar de um grande amigo, Nelson Évora. Tivemos várias passagens juntos. Passagem em competições, fora de competições, em hotel, com família. E uma das passagens assim, que eu me lembro, que foi bem interessante, foi quando o Nelson foi para uma competição em Belém do Pará, onde ele saltou o seu melhor resultado. Antes de saltar o seu melhor resultado, ele estava meio apreensivo por estar competindo comigo, que já era um atleta mais velho que ele, já tinha um resultado melhor que o dele, e 2 americanos. Então ele estava todo apreensivo, mas eu vi na competição que ele poderia saltar melhor. Aí cheguei, abracei ele, falei, calma garoto, você é novo, você pode saltar bem, e se você fizer isso aqui, você de repente pode melhorar o seu salto. E nesse dia, a partir desse dia, o Nelson começou a competir várias vezes comigo no cenário internacional. Nessa competição ele bateu o recorde nacional com 17:40, se eu não me engano. E daí ele virou o grande Nelson Évora, que defende as cores de Portugal já há tantos anos. Um cara impressionante, um atleta de muita fibra, de muita confiança, e passou por várias situações, várias lesões, e continua sendo um grande atleta e essa grande pessoa que é o Nelson. Um forte abraço, Nelson, e espero te ver em breve. Boa sorte nos seus projetos, boa sorte com as suas ideias, boa sorte nas próximas competições. Um abraço do seu amigo aqui brasileiro, Jardel Gregório, diretamente de Santiago. É verdade. O Jardel foi dos atletas que quase me abriu as portas para a elite. Eu vi-o competir no Mundial de 2005, foi a primeira vez que o vi competir, e ele fez lá um salto nulo em que depois acabou por se aleijar, que era, acho que era 17:90, à chuva, frio, e eu na altura vi aquilo e disse, este cara é um boi. Entretanto, nos entretantos eu fui-me cruzando com ele, e foi sempre muito, muito receptivo, sempre a dar dicas, sempre a dar-me conselhos de... Chegaram a estagiar no Algarve? Sim, estagiámos uns anos mais tarde no Algarve. Foi onde eu descobri o segredo para saltar o recorde do mundo. Na altura ele treinava com o Peter Stanley. Estamos quase a terminar. Bem, acima de tudo, o Nelson, como todas as pessoas o conhecem, a nível nacional e internacional, para mim é a representação de talento, toda a gente já sabe, da parte humana, que não sei se toda a gente sabe, mas eu felizmente tive a felicidade de poder conhecer essa parte, e eu sou fã do Nelson desde que o conheço, sou admirador do Nelson desde que o conheço, e muitas das vezes, quando não tenho força para muita coisa, penso em tudo o que ele passou por muita coisa,
que acho que metade de nós, ou 90% de nós, acabaríamos por mudar de rumo. E ele, na verdade, não mudou de rumo, usou aqueles momentos mais complicados da vida de uma pessoa para a superação, porque acho que muitas das vezes as pessoas veem o Nelson das medalhas, mas existe o Nelson das lesões e existe o Nelson das desilusões e existe o Nelson dos dissabores. E esse Nelson, quem o conhecer, leva consigo uma lição de vida, e uma força de vontade para lutarmos por aquilo que nós queremos, porque se ele passou por tudo o que passou e mesmo assim ainda com 36 anos ainda anda à procura do Santo Grau, é uma coisa... eu sinto-me um sortudo por ter vivido isto e continuar a poder tê-lo por perto. A única coisa que eu digo e ele sabe o que é isto, é fezada. Pesada e força, muita força. Nelson, és um exemplo para mim, és um ídolo para mim, sempre foste um herói meu, da forma como tu conseguiste lutar para conquistar o que conquistaste, a forma como conseguiste dar a volta às lesões e a tudo o que te aconteceu e conseguiste sempre voltar uma e outra vez. Foste um exemplo para mim, és um exemplo para mim, acho que és um exemplo para todo o país e queria apenas dar-te um grande abraço, dizer-te que és daqueles atletas que para mim estão sempre lá no topo como sendo uma referência e é para mim um orgulho poder ter partilhado a pista contigo e, acima de tudo, poder dizer que sou teu amigo. Um grande abraço para ti, um grande abraço, Rafa, e espero ver-vos um dia destes, porque já há muito tempo que não nos vemos. Um grande abraço. E dizer-te que é um privilégio enorme conhecer um ser humano como tu, um atleta fantástico, com uma resiliência de outro mundo. Aprendi muito também contigo e acho que julgo também que tu aprendeste muito comigo, e acho que tivemos muitos momentos. Tu viste o meu recorde nacional de 7 metros e 12, estavas lá, não me esqueço nunca, tu e o professor Gans, e temos muitas histórias, mas acho que esta é engraçada e gira, é diferente. Olha, um beijinho enorme, sabes que podes sempre contar comigo, tens aqui uma fã, sem dúvida, e que a vida te traga tudo de bom, tudo de melhor. Beijinho grande, gosto muito de ti. Hey Nelson, much love from Christian Taylor. So much respect for you. Thank you for leading the way. A true fan, true friend. You're a real role model. Thank you. A história. Olha, muito bom, muito bom. Epá, tenho a agradecer a palavra de todos. E isto não faria sentido sem eles, sabes? Não, muitos se calhar querem, porque é normal querer, é bom ser ambicioso, é bom ganhar medalhas, é bom voltar a ganhar, é bom consolidar-te, mostrares, mas no fim da linha é isto, sabes? Eu não teria feito nada do que fiz se não fosse se não tivessem sido estas pessoas, se eu não tivesse cruzado com ninguém, se eu tivesse vivido na bolha, eu não era a pessoa que sou, não era o gozão que sou, não era o brincalhão que sou. Claro que nós temos a nossa personalidade, mas não teria a alegria que tenho. E se calhar nos momentos menos bons é isso que tu vais buscar, as histórias engraçadas, o que já fizeste. E eu tenho a agradecer a todos, ao Ari, ao Jorge, ao Beto, à Naide, ao Tiago Marte, ao Fumo, ao Luís Almeida, ao Fradão, ao Taylor. Tenho que agradecer a eles todos e muitos outros. E aproveito a Marta Judinhos, eu também brincava muito com ela, da mesma forma como brincava com a Naide, dizer que saltei mais do que tu, também brincava com a Marta Godinho. Com o Carlos era a minha referência, se não tivesse feito o que fez, eu talvez não tinha tanta ambição para bater os recordes dele, e depois tive a oportunidade de privar com ele e conhecê-lo, embora que não fosse por muito tempo, porque eu já estava no final da carreira dele, eu estava na minha ascensão. Todos esses atletas com quem eu, Marco Fortes, Jorge Paula, João Almeida, todos esses atletas, se eu não tivesse vivido o atletismo como vivi com eles, eu não tinha este valor. Tinha desistido há muito tempo. Por muito que as pessoas, o dinheiro, sem dúvida, é importante. Não vou dizer que não, mas nunca fiz por dinheiro. Nunca fiz por dinheiro.
Show me the money. Se não fosse as pessoas especiais que eu encontrei pelo caminho, não tinha este sabor. Como eu disse, eu partilhei quarto com pessoas. Eu recuso-me a partilhar quarto com pessoas com má energia. Gosto de pessoas com boa energia, pessoas que estejam tranquilas. E quando alguém Certo, vem. quando foi no Jorge, não é? Aí não tinha voto na matéria, era se calhava. Mas tive a oportunidade de partilhar este percurso com pessoas espetaculares. Tenho a minha irmã também, que é um dos meus pilares, o Jadel, o Mário Noprea, entre muitos outros atletas, muitas pessoas especiais. E eu não atribuo só. Eu tenho a minha forma de ser, de brincalhão e tudo, não é? Tive também, na minha tenridade, tinha os maiores brincalhões e visões de todas: o Jorge, o Ari, o Professor Ganso, o David. E digamos que o professor agora está um homem maduro, desde aos 70 anos de saúde. Maduro, eu, Nelson. Vim para os artistas já. Todos eles eram super brincalhões. Bebi dos melhores sítios, não é? Tinha o Rui também, super gozão, problemático quando era mais novo. N pessoas, desce por onde desce, era só gozões e brincalhões e pessoas extremamente inteligentes. Então isso estimulou-me também a querer mais, a ser inteligente, a pensar, a querer ser responsável. Eu sou o resultado de tudo isso, eu não criei tudo, nada sozinho. Por isso, mais do que estas palavras, sou eu que tenho a agradecer a todos eles. Sou eu que agradeço, porque quando eu sento-me, quando me deito na cama e estou triste ou estou cansado, é neles que eu penso, é nestas coisas que eu penso. Do professor Ganso, as nossas histórias, conviver diariamente com um ídolo de criança, Ivan Pedroso, com um colega de treino que tenho que partilhar o pódio muitas vezes com ele, o Alexis Copeiro, tenho colegas de treino, a Ana Peloteiro, Yulimar Rojas. Tudo isto torna-me mais rico, eu gosto disto. No dia que tiver que abandonar as pistas vou super feliz, super completo e agradeço a todos. Eu é que agradeço e até agradeço os haters. Se não fosse os haters... Tu precisavas desse estímulo também, não é? Eu precisava desses... Eu sempre precisei e gosto que me digam: tu não és favorito, tu estás velho, tu não vais saltar. Eu vou lá e vou ganhar. É assim que eu gosto. Por acaso, primeiro campeonato nacional de juvenis que fui pelo Benfica, que tinha ido como iniciado no São Brás, foi nas Caldas da Rainha, e no primeiro dia eu deixei a minha câmara com o Rui Silva. E quando vou para casa, chego às fotos que o Rui Silva tirou e está lá uma selfie tua. Eu depois vou meter. E estás tipo assim... Eu não este gajo. Mas na altura vou guardar isto, ainda tenho essa foto. Yeah. Aquela cara para a de hoje. Mudou alguma coisa? Não. Continuo a ser o mesmo Nelson, simplesmente sou muito mais resguardado, não é? Sei que não é com qualquer pessoa que tu podes rir, não é com qualquer pessoa que tu podes brincar, as pessoas levam mal. E eu gosto de brincar sem limites, mas com respeito. Já foste citado como um dos mais cómicos do atletismo. Eu gosto com tudo, eu que poder gozar, gosto. Eu não mudei. Como eu te disse, a fama no início da nossa entrevista, a fama não... O que mais deixou triste foi a forma como as pessoas passaram a olhar para mim. Sim. Eu insisto e faço questão de ser a mesma pessoa, brincar com as pessoas, dar o meu conselho, ser sério quando tem que ser sério, ser brincalhão quando tem que ser brincalhão. E geralmente prefiro ser brincalhão. Estas pessoas que estavam lá, brincaram comigo. Imaginem, se não tivesse uma pessoa tão genial como o Arnaldo em Osaka e nos jogos, talvez não estava tão relaxado, tão determinado, tão focado. O Arnaldo é uma pessoa, uma mente brilhante, partilhámos momentos únicos, rimos, brincámos. O Francis, partilhei quarto com ele, momentos fora, dentro da pista. Aprendi com ele quando ele foi duplo campeão europeu em 2006 em Gotemburgo.
vi como é que um atleta tem que ser, aprendi com ele, convivi, ouvimos música, rimos, contámos histórias da nossa infância. E tudo isto enriquece-nos, tudo isto torna-nos melhor. Eu tive muita sorte, eu pude viver o sonho de ser atleta de elite, estando junto da elite, chamando de amigos também muitos atletas de elite, mas graças aos que sonharam e infelizmente não conseguiram lá chegar, eu pude projetar e agradeço muitas palavras deles. Eu acho que a vitória não foi só minha, eu sou o resultado de tudo aquilo que me deram. Sim. E fico feliz por eles viverem, porque eu sei que eles vivem as minhas vitórias como se fosse a deles, porque também é deles. Eu vejo muitas vezes atletas que ambicionam, mas não têm essência. Eu digo, coitados, não tiveram a mesma sorte que eu tive. Eu tive muita sorte mesmo. Eu bebi dos melhores lados. Aventura, brincadeira, inteligência, pensa assim, faz assim. No momento certo parecia que... Quase posso dizer que Deus foi muito bom comigo. Parece que me dava os ingredientes certos. Sim. Para eu ter que reagir e para eu ter que beber e avançar na minha vida. E avançar e seguir a avançar e aprender. E eu agradeço, sou grato por tudo. Tu soubeste aproveitar isso, não é? Porque há pessoas que têm essas... Sim, acho que temos sempre que aproveitar tudo. O Taylor tem o máximo respeito, eu não preciso do meu respeito, é duplo campeão olímpico, foi o primeiro homem na história de saltar com as duas pernas. Saltar com as duas pernas e saltou 17,96 com uma, de 18 metros e 21 com a outra. Se eu fiz o que fiz e as pessoas imaginem este grande... Também faz 400 metros. Faz, é a paixão dela, os 400 metros. Já falei muitas vezes isso com ele. E é uma pessoa que, ao contrário de outros atletas que nós temos nacionais, que agora são atletas de elite, é um atleta que sempre nos deu respeito. É um atleta que, para além de saber que tudo pode mudar a qualquer momento, desde o momento zero, sempre me respeitou. Sabes, agora, eu não sei se isto vale alguma coisa, mas para mim vale imenso. É que este jovem que está aqui, ele não me segue, não é? Por isso a mensagem que eu lhe mandei foi para o tal spam. Nem demorou uma hora a mandar-me um videozinho. As pessoas têm que ver exemplos como este, o Teddy Tango, que as pessoas têm uma imagem dele de arruaceiro, de mau, de agressivo. Se ele tivesse, é dos risos e das pessoas mais meigas. Quando eu o conheci pessoalmente e convivi, que ele teve a viver na minha casa, convivi com ele e disse, um puto de 5 anos que eu tenho aqui em casa, meu. É o meu irmão mais novo. Sou sortudo. É isto, sou grato por tudo o que me aconteceu. Obrigado por esta entrevista, obrigado também por sou sortudo por... E tu também, obrigado também. É mesmo isso, sou grato por tudo, obrigado. É bom poder partilhar, dou-te os parabéns por poderes meter ex-atletas a partilharem aquilo que foi a carreira deles, coisas boas, coisas más. Já está feito, não podem alterar as entrevistas, mas a minha mensagem para eles: há que dizer as coisas como elas são, mesmo que tenhamos errado, serve de exemplo. Sim. Serve de exemplo. Não devemos arranjar desculpas, devemos solucionar, devemos admitir os nossos erros. Gostei muito das entrevistas e tenho que dar os parabéns por essa iniciativa. Fiquei contente com todas as entrevistas, agradeço as palavras do Rui Palma. Dou-te o exemplo, e o Nelson Évora, estou a dar o exemplo do Nelson Évora e as pessoas não têm noção. Imagina tu num departamento de marketing, num departamento de desenvolvimento de negócio, tens um Nelson Évora, uma pessoa de qualidade, não só humanas, mas também técnicas e isso tudo, tens um Nelson Évora. Vais potenciar de uma forma inacreditável. Quando vejo as entrevistas tento dizer, aparece. Se não aparecerem, ninguém vai vos ver. É normal que haja um desgosto, uma mágoa com a modalidade que foi a vida deles. Mas se nós não, de alguma forma, de forma pontual, nem sequer aparecemos, nem sequer formos à pista, dar uma palavra a um jovem ou alguém que treine perto da nossa casa, cruzemos com ele e digamos, eu fui atleta e ganhei, a sério, sim, eu fiz assim, sabe? Possam ser naturalmente tutores, conselheiros, muda a vida, basta mudarmos a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Eu acho que, mais do que lamentar o que aconteceu, acho que eles têm que
dar razão de tudo aquilo que for. Eu, quando terminar a minha carreira, eu tenho N planos, N projetos, vou continuar com os meus planos, os meus projetos. Vou querer sempre dar um testemunho, vou querer sempre aparecer para ver uns campeonatos, ver qual é a realidade. Vou querer dar o melhor que puder dar, mas eu sei que o sistema está viciado, as pessoas quem lidera não quer dar o braço a torcer. Mas eu acho que precisamos destes ex-atletas que venham fazer barulho, que venham bater o pé, que apareçam. Vai haver uma mudança se o fizerem. Se ficarem em casa, se ninguém os vir, é como se quase nunca tivessem, como se tivesse existido um fantasma cá escalado, se tivesse existido um fantasma. Há o nome, Marta, são estatística, apareceram ali. Eu acho que eles são tão mais do que isso. Têm tanto para dar. E mais do que terem receio de dar não têm nada a perder, podem desfrutar um pouco de atletismo, apareçam. Eu, se for preciso, eu arranjo uma parte da bancada para recebê-los a todos, para bater palmas. Se não quiserem, se quiserem fazer bu, eu vou estar a rir na pista. E gostaria que aparecessem todos antes de eu me retirar. Não vou competir até aos 50, né? E é como o Jadel, o livro do Jadel. Pare de arrumar desculpa. É verdade. Acho que é uma mensagem para terminar. É mesmo assim. Parar de arranjar desculpas, há que fazer as coisas. E eu vivo assim, eu não arranjo desculpas. Eu caio. Perdi. Agora não passei em dor. Não passei. Tens alguma desculpa? Não tenho. A culpa foi minha, não correu bem. Vamos para casa, vamos repensar tudo, vamos refazer tudo. Já fiz, vou voltar a fazer. Boa maneira de terminar. Eu prometo que, se tu me informares quando vai ser a tua última competição, eu prometo levar. Está bem, eu informo. Obrigado. Obrigado.